Nessa aula eu vou te ensinar a pegar o código que você produziu nas últimas aulas, no módulo anterior, e a gente vai colocar ele dentro de um repositório público do GitHub para que outras pessoas possam acessar. E aí depois a gente vai linkar isso lá com o LinkedIn e compartilhar numa publicação para você compartilhar aqui ali com seus amigos, com as pessoas que estão conectadas com você no LinkedIn. Beleza? Então, bora lá! A primeira coisa é que tem essa abinha aqui de repositórios, que são todos os repositórios que tem dentro da sua conta do GitHub. Nós temos que criar um repositório por projeto. Então a gente vai salvar aqui nesse GitHub o projeto que a gente criou de automação de criação de recibos. Logo, só você tem que vir aqui em New, e aí temos que dar um nome para esse repositório. Já vai fazendo junto comigo, tá? Não deixa chegar lá no vídeo, porque você não vai conseguir lembrar tudo que eu estou fazendo. Então já vai pausando o vídeo e construindo o seu repositório junto comigo. O nome do repositório eu vou chamar de automação gerador comprovantes. O nome desse repositório ele tem que ser único para a sua conta. Então, se você já tiver um outro repositório com esse nome, ele vai dar conflito aqui e não vai deixar você criar, beleza? Então, tem que ser sempre um nome único para a sua conta. Você pode pôr uma descrição a mais aqui, é opcional, não vou pôr por enquanto. Eu vou deixar esse repositório como um repositório público para permitir que as outras pessoas acessem aqui o código que a gente desenvolveu. Se você não quisesse que ninguém olhasse o seu código, por exemplo, você está desenvolvendo software privado, ou o seu software, o seu programa, ele tem senhas, tem informações confidenciais, tem informações sensíveis como nome, CPF de pessoas. No caso, o nosso tem, mas são informações fictícias, somente de exemplo. Então, o nosso objetivo aqui, para o nosso objetivo, a gente pode manter esse repositório como público, ok? Vamos pedir aqui para que ele inicialize o repositório com o arquivo README, que é onde a gente vai colocar a descrição do nosso projeto. Então, seleciona essa caixinha aqui para ele adicionar o arquivo README. Não vamos pôr o git ignore, não vamos escolher uma licença por enquanto. E aí você clica aqui em Create Repository. Com isso, ele já criou um repositório chamado Automação Gerador Comprovantes. Pode ver aqui em cima. Esse repositório ele está dentro da nossa conta. No caso, a conta que eu estou utilizando aqui é Programando com Paulo. No seu caso, deve estar aparecendo o nome da sua conta que você utilizou para fazer a criação aí do GitHub, ok? Dentro desse repositório, como a gente já pediu para ele colocar o arquivo README, ele já criou esse arquivo aqui, readme.md, que é o arquivo que a gente coloca a descrição das coisas. Então, esse textão que está aqui como apresentação desse repositório que a gente acabou de criar é gerado por esse arquivo readme.md. Já já a gente vai editar ele. O que eu quero que você faça agora é clicar aqui nesse botão Add File e clica em Create New File, ou seja, criar novo arquivo. Aqui você precisa dar um nome para esse arquivo. Então eu vou colocar aqui automação recibos.py. Esse .py, na verdade eu vou pôr aqui automação comprovantes, para ficar condizente com o nome do repositório que a gente criou. E aí ele tem que terminar com esse .py, porque isso é o formato do arquivo do Python. Logo, o arquivo seu ele até pode ter outro nome, se você não quiser chamar de automação comprovantes, mas ele precisa terminar com o .py. E aí você vai pegar o código que a gente criou e vai colar aqui nesse espaço que tem em branco, tá vendo? Tá Edit New File. Aqui a gente vai colocar o conteúdo desse arquivo que a gente está criando. E o conteúdo que a gente vai colocar é o código que a gente produziu lá para gerar automação. Então você pode ir no seu Google Colab e copiar aqui todo o código que você utilizou para fazer a automação, código que você foi criando aí. Caso você tenha se perdido, se você quiser vir na plataforma nossa, na aula final aqui de carregando base de dados, CSV, gerando PDFs, aqui no fim tem o código final que a gente utilizou para rodar, para fazer a criação lá dos PDFs. Então eu vou copiar aqui esse código da plataforma mesmo, mas você pode utilizar o código que você desenvolveu lá do Colab e cola esse código aqui. Pronto. Pode ver que ele já fez uma certa coloração aqui dos textos, das variáveis, das importações. Isso se deve porque a gente colocou aqui a extensão .py. Se a gente tira essa extensão, ele já coloca isso como se fosse um texto puro. É por isso que é importante a gente ter esse .py aqui no final, porque o próprio Git ele também já consegue entender que esse código aqui é um código Python, que é a linguagem que nós utilizamos para fazer a criação desse programa. Aqui embaixo, a gente tem que efetuar o commit dentro desse repositório para fazer a criação, para fazer o salvamento desse arquivo que a gente está criando. Então, vamos colocar aqui a adição do código referente à automação de
gerador de recibos. Aqui ele dá um aviso falando que o commit deveria conter menos do que 50 caracteres, mas acho que está legal do jeito que está aqui. E aí você coloca commit new file. A partir desse momento, o nosso repositório ele já tem dois arquivos. Ele tem o arquivo readme, que a gente criou lá junto com o repositório, o próprio Git que criou para a gente, e já tem esse arquivo também, automaçãocomprovantes.py, que se você clicar aqui, ele vai abrir o código desse arquivo. Se você copiar essa URL que a gente tem aqui no navegador e abrir numa guia anônima, você já consegue acessar esse código sem nem ter acesso ao Git. Então, na guia anônima aqui eu não estou logado com nenhum usuário. Pode ver, ó, eu posso fazer o login ou a criação de conta aqui porque eu não estou com nenhum usuário. Mas como a gente fez a criação de um repositório público, qualquer pessoa consegue acessar esse código. E aí, reforçando, não coloque informações sensíveis aqui de pessoas. Por exemplo, esses dados eles só estão aqui porque eles são fictícios. Senão, eles não deveriam estar aqui porque isso daqui pode caracterizar como informação sensível, principalmente se for informação dos seus clientes, dos seus usuários. Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, tem que tomar muito cuidado com isso para não vazar informação, por mais simples que ela seja. Também não coloque nunca senhas aqui nesses arquivos, principalmente se for repositório público. Mesmo num repositório privado, não é legal você pôr senha no meio do código, tem técnicas para evitar isso. Num repositório público, não coloque porque vão pegar a sua senha e aí isso vai dar problema para você, ok? Porque qualquer pessoa consegue acessar um repositório público. Voltando aqui para o nosso repositório, o que a gente vai fazer agora é colocar uma configuração. Então, vem aqui em Settings e seleciona aqui embaixo esse botãozão, que é para a gente colocar aqui, ó, Social Preview, que é para a gente fazer uma pré-visualização de uma imagem que vai representar esse repositório quando a gente compartilhar ele nas redes sociais. Então, é só clicar aqui em Edit, Upload Image. Eu já deixei separado aqui uma imagem, eu vou deixar também no material dessa aula, caso você queira utilizar ela. Mas você pode pôr a imagem que você achar que melhor representa o projeto, o código que você desenvolveu aqui. E aí essa imagem ela vai ser utilizada quando você compartilhar esse repositório em redes sociais. Então é legal para você dar um estilo, chamar mais atenção ali do projeto que você está criando. Vem aqui embaixo, e acho que aqui embaixo a gente não tem que fazer nada, ele já atualizou sozinho. Ok, agora a gente volta de novo para o repositório, que a gente vai fazer mais uma coisinha. Aqui, clica em repositórios para você encontrar, eu voltei demais, né? Clica aqui, automação gerador comprovantes, que é o que a gente acabou de criar. Voltamos para o repositório. Agora o que a gente tem que fazer é a edição desse arquivo README. Tá muito feio isso daqui, né? A pessoa entra no nosso repositório e só tem esse título automacal-gerador-comprovantes. Nada chamativo, a pessoa não vai entender bulhufas do que esse projeto faz. Então clica aqui no botãozinho de editar, ou clica aqui no arquivo readme.md, e aí aqui dentro desse arquivo readme.md você pode clicar nesse lápis, que é o botãozinho para a gente editar esse arquivo. Eu deixei já um README pronto, que eu vou colar aqui, e eu vou explicar para você como que funciona esse arquivo readme.md. O arquivo readme.md é uma forma da gente colocar a descrição do nosso projeto de forma que quase qualquer usuário que entrar aqui consiga entender. É importante que a descrição aqui nesse arquivo esteja bem claro, indicando como que você faz a instalação do projeto, se for pertinente, qual o objetivo do projeto, como que o projeto funciona, ter todas as características mais importantes desse projeto. No caso aqui eu coloquei uma estrutura básica que eu acho que é legal para chamar a atenção da pessoa, do recrutador ali que entrar nesse repositório para ele entender bem fácil qual que foi a proposta da nossa automação. Aí, antes de eu passar aqui pelo texto, tem uma sintaxe específica que faz esse texto que está aqui com hashtag, com um ponto espaço, com duas hashtags, com essa sintaxe aqui virar esse texto. Que é a seguinte: você utilizar uma hashtag que está aqui, você está falando que esse daqui é o título principal. Então pode ver que esse texto aqui, automação para gerador de comprovantes, quando a gente clica em preview, ele fica grandão. É o maior título que a gente tem aqui dentro desse texto. E quando você não coloca nada, só o texto vira um simples parágrafo sem formatação de estilo nenhum. Então este projeto tem como objetivo reduzir lá. Vamos ver como esse texto está no preview. Pode ver que está aqui normalzinho como um texto qualquer. Já o próximo texto aqui de instalação, ele também é um título, mas ele é um título menor do que o título principal, certo?
E aí, como que a gente faz isso? Voltando aqui para a edição, é só você colocar 2 hashtags. Quanto mais hashtags você colocar, menor é o nível do título que a gente está falando que é aqui para o MD. Então, se você colocasse 3 hashtags aqui, o texto ficaria ainda menor. Então, pode ver que agora a instalação ficou menor do que caso de uso, que era um título também com 2 hashtags. Para você fazer uma lista, é só colocar 1 ponto, espaço, 2 ponto, espaço. Aqui, se você der Enter, ele mesmo já adicionou 3 pontos para você colocar outra biblioteca de instalação, por exemplo. E para você colocar um texto em negrito, que é o último estilo que a gente tem aqui, é só você colocar o texto entre 2 asteriscos. Ok? Então vamos ver aqui no preview como está esse último texto. Pode ver que esse último texto aqui está em negrito. Para você criar o seu README, é essa sintaxe. Uma hashtag título principal, 2 hashtags é um título secundário, 3 hashtags é um terceiro tamanho de título. Para ficar em negrito, entre 2 asteriscos. Para pôr o texto de forma normal, sem uma formatação de estilo, não precisa pôr nada. E para fazer lista, é 1 ponto, espaço e coloca o item da lista que você quer gerar. É bem simples mesmo. Eu vou deixar esse arquivo aqui também, esse texto, com essa formatação bruta no material da aula, para você poder copiar, olhar e entender isso daqui com um pouco mais de calma. Mas agora a gente vai olhar o conteúdo de fato desse arquivo que nós estamos adicionando no nosso repositório. Então, primeiro vem um título que ajuda a identificar qual é o objetivo aqui desse repositório, que no caso nosso é automação para gerador de comprovantes. E aí uma breve descrição, esse projeto tem como objetivo reduzir o tempo gasto na hora de criar recibos e contratos feitos de forma recorrente, para mostrar que esse projeto ele pode ser adaptado a outros tipos de comprovantes, outros tipos de recibos e contratos que a empresa venha a precisar. Para fazer a instalação, você tem que ter a biblioteca Pandas, e tem que ter a biblioteca FPDF2, que foi as duas que nós utilizamos no nosso projeto. Então aqui a gente está explicando que para conseguir instalar, para conseguir executar esse código é necessário ter essas duas dependências. Existe toda uma parte de construção de aplicação, seja disponibilizando como um ícone executável, seja disponibilizando na web, na cloud, tem várias formas da gente fazer a disponibilização de um programa para um usuário final. E nesse caso aqui a gente está deixando a instrução de que a pessoa pode copiar o código que tem ali no outro arquivo e para executar aquele código ela vai ter que ter essas duas bibliotecas. Tem como você colocar mais informações aqui, como por exemplo, um exemplo da base de dados .csv, tem como colocar mais informações nesse arquivo, mas eu quero deixar ele mais enxuto, principalmente por esse ser um primeiro projeto, e tem bastante coisa que a gente falou aqui no curso que você ainda precisa ganhar mais maturidade para conseguir gerar projetos aqui mais democráticos do que esse, que mais pessoas consigam utilizar, até pessoas que não saibam o que é o Pandas, o que é o FPDF2. No caso de uso, qual que é o caso de uso que a gente pensou para esse projeto que a gente criou, né? Então, o exemplo utilizado no repositório é para a criação de recibos de pagamentos de salários mensais referente à folha de pagamento de uma empresa. Análise. Considerando uma empresa que tenha 40 funcionários, onde no momento do pagamento os funcionários precisam preencher um recibo confirmando o recebimento do salário referente ao mês anterior, preenchendo as seguintes informações: nome completo, CPF, salário e assinatura, que foram as informações que a gente preencheu de forma automática no recibo. E aí, cada funcionário leva em média cerca de 10 minutos em todo o processo, que ocorre todo mês do dia do pagamento. Então isso daqui foi uma hipótese que a gente montou em cima do projeto que a gente está criando para mostrar como a gente consegue, através dessa automação, reduzir o tempo gasto por uma empresa que tem um cenário parecido com esse aqui que a gente fez na análise. O resultado: com a automação, o processo passou a levar, em média, cerca de 2 minutos, além de reduzir os erros humanos no momento do preenchimento. Então, a pessoa às vezes preencheu o salário errado, o CPF errado, e o comprovante ele era invalidado. E aí, o resultado aqui, isso leva uma economia de 380 minutos no ano. Dessa forma, uma pessoa que entrar aqui no repositório e ler esse arquivo, ela já vai ter uma boa noção do que esse repositório, do que o código que está dentro desse repositório está fazendo, qual que é a proposta dele. E aí, se ela tiver mais interesse, ela pode te procurar, ela pode tentar entender o código e reaproveitar ele ali para outras finalidades. E aí, para a gente salvar o arquivo aqui, a gente tem que fazer o commit. Eu vou colocar aqui, atualização do conteúdo do arquivo readme.md. Vou comentar também aqui na branch main, só clicar em commit change. E agora, a partir do momento em que a pessoa entrar aqui no repositório que a gente acabou de criar, o texto que vai aparecer para ela é esse daqui, bem mais bonitão,
explicando certinho o que o repositório faz, qual que é a proposta dele, então tá bem mais fácil da pessoa entender. Como sugestão, dá uma lida aqui no que está nesse README, eu coloquei bem básico mesmo, e fica o desafio de você até melhorar isso daqui, explicar um pouco melhor como que a pessoa utiliza, explica um pouco melhor como que se chega nessa conta aqui. Então, por exemplo, se levava 10 minutos e agora leva 2, a gente tem uma economia de 8 minutos por funcionário. 8 minutos vezes 40 funcionários que a gente colocou aqui no caso dessa empresa, vai dar tantos minutos de economia por mês. Vezes 12 meses que a gente tem no ano, a gente chega aqui nesse valor de 3.840 minutos por ano. Então, você pode aprofundar um pouco melhor o texto aqui desse README, mas já fica como sugestão, todo projeto que você criar que seja interessante ali durante o seu momento de aprendizado, estrutura bem o código para que ele fique entendível por outras pessoas e salva aqui no Git com um arquivo de README para as pessoas que entrarem dentro desse repositório conseguirem entender a proposta do repositório em si. Beleza? Você ter um Git bem estruturado, com bons códigos, com certeza vai te ajudar muito no processo de seleção, porque a maioria das vagas pede se você tem um GitHub, porque os recrutadores, os gestores, os analistas, quem for te julgar, quem for te avaliar nessas vagas, vai dar uma olhada no seu Git para ver como que você codifica, quais projetos você já implementou, e assim entender se o seu perfil tem mais similaridade com o que a vaga está pedindo do que outros candidatos a essa mesma vaga. Então é super importante que você vá evoluindo o seu Git conforme você for aprendendo, e isso com certeza vai te ajudar muito no processo de seleção ali, no processo seletivo. Ok? Agora vamos pegar esse repositório aqui que a gente acabou de criar e vamos compartilhar ele lá no LinkedIn, de duas formas. Então já copia aqui o link desse repositório, dá um Ctrl+C, dá um copiar aqui e abre o seu LinkedIn. Eu estou abrindo aqui esse que eu criei de exemplo. Clique em ver perfil, desce aqui embaixo e a gente vai adicionar projetos. Então, clica no símbolo de mais. Eu já deixei 2 adicionados aqui, inclusive, é o do nosso projeto, que eu utilizei para ver como que ia ficar aqui para ensinar para vocês. Mas basta você clicar no símbolozinho de mais, você vai pôr o nome do projeto, e aí você pode pegar o nome do projeto que a gente utilizou aqui, automação para gerador de comprovantes, cola aqui no nome do projeto. Você pode pôr data de início, data de término. No caso desse daqui, como é um projeto de estudo, não acho que faz tanto sentido a gente colocar, mas fica à vontade se você achar que é pertinente no seu caso. E aí aqui a gente coloca a URL do projeto, que é o link que a gente tem aqui em cima. Então, copia aqui a URL e cola a URL do projeto aqui em URL do projeto. Você pode pôr uma descrição também, se você quiser. Por exemplo, eu vou pegar esse textinho inicial, que está aqui, que é uma descrição bem breve do projeto, e vou colar aqui nessa parte de descrição. E vou salvar. Quando a gente salva esse projeto, ele entra aqui nessa seção de projetos do LinkedIn. Então facilita, se você for sempre colocando os seus projetos aqui nessa seção, para alguém que esteja visitando o seu perfil, conseguir encontrar todos os projetos que você já trabalhou, mesmo que eles não estejam vinculados a uma empresa. Agora, a gente vai fazer mais uma coisa, que é iniciar uma publicação de fato com esse projeto. Então você só vem aqui em atividades e clique em começar publicação. Aqui dentro, cola também a URL do projeto, que o que vai acontecer... Opa, deixa eu pegar a URL aqui de novo. Então, cola a URL. Que o que vai acontecer é que ele vai carregar a pré-visualização com a imagem que a gente tinha setado lá no GitHub, na configuração do nosso projeto. E aí aqui você pode colocar um textinho. Essa publicação aqui já vai para quem está te seguindo, para quem é seu amigo aqui dentro do LinkedIn. Então, comece a se conectar com pessoas que você conhece, comece a se conectar com recrutadores, com gestores, comece a perceber quem está dentro, quem está publicando vagas e vá se conectando com essas pessoas. E essa publicação aqui é justamente para você mostrar para essas pessoas que você está conectado, que você está estudando programação e que você já criou o seu primeiro projeto. Então você pode pôr algo assim: olá, rede. Terminei a criação da primeira versão do meu projeto, vamos por assim, de um projeto de automação capaz de criar vários PDFs utilizados para recibo de pagamento utilizando a linguagem Python. Se quiser dê uma olhada
no seguinte link. Algo assim, para que as pessoas vejam o trabalho que você está fazendo, já comece a se inteirar um pouco ali mais com as comunidades. Isso com certeza vai chamar muita atenção e vai permitir que você se conecte com mais pessoas, vai permitir que pessoas que tenham interesse em programadores que saibam Python comecem a te notar. Então é uma técnica muito boa que, honestamente, depois que você colocou no Git, é super simples você fazer uma publicação dessa, mas que vai fazer uma grande diferença na sua jornada para você ser notado por recrutadores e por gestores para você conseguir entrar no mercado de trabalho. Isso daqui com certeza vai te ajudar muito. E aí basta você vir aqui e clicar em publicação. Esses textos que eu coloquei aqui é só uma sugestão, então você pode escrever com suas próprias palavras, obviamente, coloque um pouco ali do seu estilo, de quem você é, né? O texto deu o gostinho da sua personalidade ali nesses textos, mas sempre procure manter um caráter profissional aqui dentro do LinkedIn, porque é uma rede social profissional. Uma outra dica que eu dou aqui é editar esse README e colocar no final dele aqui, em itálico, que esse projeto ele tem apenas finalidade educativa, para que as pessoas não utilizem as informações que estão ali a ponto de criar um comprovante para a empresa dela mesmo, porque aí é necessário que tenha um advogado, um contador, uma pessoa mais especializada, com mais propriedade para falar disso em termos legais. Então vou colocar aqui, esse repositório é apenas para utilização educativa. E aí, a gente comita essa alteração, adição de alerta para repositório apenas educativo. Comita. E agora ele já vai ficar aqui esse alertazinho no final do repositório para que a pessoa não use o texto do recibo que a gente colocou lá, por exemplo, com uma finalidade legal, porque pode ser que não atenda o propósito da empresa dela. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, de tudo que a gente produziu no curso até agora, porque é algo que as pessoas demoram muito para entender. Geralmente elas estudam muito a parte de programação, de lógica, elas aprofundam muito para perceber que, de fato, para você entrar no mercado de trabalho, você tem essa jornada paralela de se expor nas redes sociais, onde estão recrutadores, onde estão outros programadores, e assim você conseguir criar mais contatos para conseguir o seu primeiro emprego. É super importante, não negligencie essa parte da sua jornada, do seu aprendizado, porque aprender programação é importante sim, mas o cara pode ser o melhor programador do mundo, que se ninguém conhecer ele, ele não vai conseguir trabalhar como programador. É importante que as pessoas conheçam quem você é, saibam que você está estudando programação, que você está progredindo, que você já está conseguindo fazer os seus projetos. Isso é uma dica muito valiosa, que eu honestamente não tive no começo da minha carreira. Eu fui lá no final da faculdade perceber que isso seria importante, mas ainda consegui a tempo para conseguir um estágio, para conseguir meu emprego, deu tudo certo. Mas é algo que, se eu tivesse entendido logo no começo, eu acho que eu teria conseguido adiantar várias coisas. Então ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha comigo se você chegou até aqui. Manda lá no meu Instagram o link do seu LinkedIn, do seu GitHub, do seu projeto, que eu quero dar uma olhadinha, eu vou ficar muito feliz. É isso, eu te espero na próxima aula. Valeu!